Olá, queridas borboletas masculinas e femininas que estão aqui me assistindo nesse canal. Sabe por quê? Eu sei que tem muitos meninos que me assistem. Eu fico muito feliz porque tem muitos meninos aprendendo a fazer macramê, já fazendo macramê e já faturando com macramê. Olha que maravilha, gente! Então, sejam sempre muito bem-vindos, meninos e meninas, aqui no meu canal. E para quem não me conhece, eu sou a Ale Gavinho. Eu sou professora de macramê, metida a blogueira nas horas vagas. Por que eu sou blogueira mesmo? Eu não sei. Eu não faço nada de blogueiragem, né? E pra quem tá chegando aqui no meu canal, eu já te convido a maratonar todos os meus vídeos. Eu vou te falar o seguinte, vou te falar que se você não sabe nada de macramê, você chegou no lugar certo. Você vai aprender aqui as peças mais maravilhosas do mundo do macramê. E hoje não é diferente, mas antes de eu te mostrar a peça, deixa eu te falar uma coisa. Tu já tem que chegar aqui dando like, sabe por quê? Estudos comprovam que quando as pessoas não dão like nos 5 primeiros minutos do vídeo, terminam se esquecendo, porque ficam abestalhados com macramê. A pessoa abestalhada com macramê, olhando a pessoa fazendo ó. Eu, pelo menos, eu fico. Então, eu já chego dando like, porque senão eu esqueço. E tu esquece, mulher, porque eu vi que tu tem esquecido também de perguntar, de comentar, de curtir, de tudo. Então, vou apresentar hoje pra vocês, já que vocês já deram like aí, já enrolei bastante, já que vocês já deram like, vou apresentar pra vocês o trabalho de hoje, que foi muito pedido, foi muito solicitado, recebi milhões de cartas, de e-mails, estava sentada numa montanha de cartas de gente me pedindo: Ale, mulher, faz esse negócio que tem na tua porta, aqui na minha porta, vocês estão vendo aqui? Esse negócio que tem aqui na minha porta é o sonho de consumo de muita macrameira, que eu boto as contas, boletos, tudo aqui na minha porta. Vocês estão pra ver, né? Bom, não tem problema, porque eu fiz do começo ao fim com vocês, esse porta correspondência. Aplausos, gente, aplausos. Olha que ele ficou lindão, maravilhoso. Ainda ficou com essas franjonas lindonas, né? Olha só o detalhe, olha o detalhe no vídeo. E eu vou ensinar todo o passo a passo para você fazer um desse na sua casa aí, no conforto da sua cadeira. Então, vem comigo! E para fazer o trabalho de hoje, nós vamos precisar desse suplá em palha de carnaúba, que no Nordeste é bem fácil de achar, mas vocês podem pegar qualquer suplá feito em qualquer palha ou outro material que vocês acharem melhor. No caso aqui, esses furinhos que tem no suplá me ajudam bastante. E essa palha aqui também, ela é bem resistente e com o passar do tempo ela vai ficando mais bonita, porque essa palha vai escurecendo, vai ficar linda. Se vocês quiserem adquirir, a gente tem os cordões do MDA, comercializam e mandam para todo o Brasil. É só clicar aqui no link que está na descrição desse vídeo. Esse suplá, ele tem 30 centímetros de diâmetro. 30 centímetros de diâmetro. E é com ele que eu vou me basear todas as medidas dos meus fios. Os fios que eu vou usar hoje são fios de poliéster de 5 milímetros, nessa cor aqui que é crua. Esse fio também tem nos cordões MDA. Tá aqui na descrição do vídeo o link. E as medidas também estão todas na descrição do vídeo. Para iniciar o nosso projeto, eu vou pegar um pedaço de fio. Esse aqui tem 1,5 m, mas pode ser até de 1 metro, certo? Eu vou trabalhar com ele dobrado e eu vou posicionar ele mais ou menos aqui nessa altura. Lembrando que aqui a gente vai fazer uma sacolinha, um saquinho, né? Um bolso. Ai, Ale, um bolso, mulher. Vou fazer um bolso aqui e acima do centro dele eu vou colocar. Lembrando que quando a gente vai colocar os fios, ele vai pesar e esse bolso ele tende a descer um pouquinho. Então, eu vou colocar ele duplo, porque esse é um fio bem fininho, ele tem 5 milímetros, por isso que eu vou colocar ele dobrado ao meio. Aqui, a princípio, como é que eu faço? Eu vou só passar ele aqui por dentro, tá? E dar um nozinho simples.
porque isso aqui é só pra gente fazer o trabalho. Depois eu tiro e dou o acabamento, tá? A gente faz um acabamento mais bonitinho aqui. Passei aqui, ó, dou um nó bem forte. Esse nó vai ficar aqui, aí eu trago ele aqui pra frente. Eu preciso também de um ganchinho aqui pra pendurar. Aí eu vou puxar ele aqui, esticar bem. Depois eu vou passar uma cola, tá, gente? E vou prender do lado de cá. Lembrando que o nó tem que ficar pra trás, tá? Então, aqui eu prendo, deixo ele bem preso, amarrado por trás. Vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer pra ele não soltar. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Eu passei por dentro do espaço aqui. Passei aqui, ó. Passei aqui também. Ele tá bem preso. E aqui atrás eu vou dar um nó, tá? Só que eu não vou dar esse nó agora, porque eu preciso desses fios bem esticados para trançar. E se eu deixar o meu fio, o meu suplá, preso só nesse gancho, na hora que eu for trançar, ele vai balançar muito, vocês vão ficar muito confusas para entender os nós. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou fazer uma gambiarra. Eu vou prender aqui do lado, de um lado e de outro, aqui bem preso mesmo, bem esticado, para que vocês possam ver o nosso trançado sem... Olha como ficou bom, tá? Só que eu vou subir mais um pouquinho, porque eu tô achando que ele tá muito baixo aqui. Pronto, agora eu acho que tá bom. Ó, eu subi só um fio, só o do pontinho. Eu tirei daqui e coloquei aqui, tá? Não precisa tirar dos dois. Tirei daqui, coloquei mais pra cima. Com certeza, isso aqui vai ceder um pouquinho na hora que eu for fazer o trançado. Mas eu tenho que estar com esse fio bem esticado. São 2 fios, né? Relembrando, porque eu preciso dele mais estruturado aqui. Certo? Agora eu tenho aqui alguns fios. Vou colocar tudo na descrição do vídeo. Vou prendê-los todos aqui com um nó de laçada. Eu vou dobrá-los ao meio. Então, a gente ajusta embaixo, faz uma alcinha e dobra ao meio. E aqui eu vou fazer um nozinho de laçada. Vou prender todos eles aqui. Vamos lá. Agora que estão todos bem colocados aqui, eu tenho 28 fios, a gente vai começar a melhor parte, a parte que a gente vai fazer o macramê. E olha só como eu falei, que ele dá essa quedinha aqui, ó, tá certo? Por conta do peso dos fios. Então, é importante que a gente coloque um pouquinho pra cima, pra livrar essa quedinha aqui. Você vê que a quedinha foi justamente no meio do nosso suplá. Então, vamos lá fazer agora o macramê. Para iniciar o nosso trabalho, a gente vai começar a fazer uma carreirinha aqui de nó pipoca ou nó macadâmia. Para fazer o nó pipoca ou macadâmia, é simples, a gente vai fazer primeiro 4 nós quadrados, uma sequência de 4 nós quadrados. Então, a gente faz um nó, dois, três,
4 nós quadrados, tá? A gente faz essa sequência de 4 nós quadrados para poder enrolar neles mesmos e fazer o nó pipoca ou macadâmia. Lembrando que, se você é aluna da Ale, você já sabe fazer o nó pipoca fácil, fácil, fácil. Então, ó, vocês viram que eu peguei a agulha de crochê e abri aqui um espaçozinho. Eu vou pegar os dois fios centrais, e vou passar por dentro desse buraquinho que eu fiz aqui com a ajuda de uma agulha de crochê. E ó, olha a mágica que vai acontecer aqui, ó. Eu puxo e é feita uma bolinha, que a gente chama de nó pipoca ou nó macadâmia. Feita a bolinha, eu faço mais um nó quadrado para fixar essa bolinha e ela não desmanchar. Gente, é muito fácil, né? Olha só que coisa mais fofa. Vamos fazer por toda extensão e você vai fazer comigo devagarzinho. Eu quero que você aprenda a fazer esse nó pipoca macadâmia bem devagarzinho, tá bom? Vamos lá fazer comigo. Você vai pegar 2 fios, 4 pernas, vai fazer uma sequência de 4 nós quadrados. Então, ó, um nó quadrado, dois nós quadrados, três, quatro nós quadrados. Aqui você vai contar pelo número de barriguinhas aqui, ó, que é formado, ó. 1, 2, 3, 4. Feitos os 4 nós quadrados, a gente vai abrir, ó, um espaçozinho aqui no centro, entre um nó e outro, entre um fio e outro aqui, esse espaçozinho aqui no meio. Vai pegar esses 2 fios e vai passar por dentro desse buraquinho aqui. Com a ajuda de uma agulha de crochê, eu puxo eles pra dentro, aqui, puxo, 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 e olha, ele vai enrolar. Enrolou, o que é que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer um nó quadrado com os fios para segurar a nossa bolinha e deixar ela bem estruturada. Fácil, né? Agora eu vou fazer por toda a extensão e ao todo, como eu tenho 28 fios, eu vou ter 14 bolinhas aqui, ó, nessa extensão toda. Vamos fazer comigo?
Agora que nós já terminamos e concluímos nossas bolinhas, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 bolinhas. Nós vamos para uma aula básica de matemática. Matemática, Lê. Vamos para uma aulinha rapidinha de matemática. Matemática, Lê. Isso sim, matemática. Porque macramê também envolve matemática, sabia disso? E por isso é tão importante para o nosso cérebro. Mas olha só, quando a gente começou o nosso projeto, nós usamos 28 fios e fizemos 14 nós pipocas. Os nós pipocas são derivados dos nós quadrados. E os nós quadrados nós usamos 2 fios dobrados ao meio, ou seja, 4 pernas para fazer cada nó pipoca. Por isso, 56 pernas, né, dos 28 fios se tornaram 14 nós pipocas. Agora, para a gente fazer as nossas folhinhas, nós temos também 56 pernas. E eu preciso fazer as folhas e não ter sobra nas laterais dos fios. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou achar um número que, dividindo 56, deu um número exato. E esse número é 7. Quando eu divido 56 por 7, eu tenho um número exato de 8. Então, nós vamos fazer 8 folhinhas sem sobras dos fios. Gostaram da aula de matemática? Comenta aqui se vocês prestam atenção na hora de fazer os seus trabalhos de macramê, para não sobrar fios no finalzinho, quando a gente está fazendo aqueles trabalhos. Depois da nossa aulinha de matemática, vocês vão ver que nós vamos precisar de 7 fios para fazer 8 folhinhas aqui. Então, vamos lá separar de 7 em 7 os nossos fios. Então, eu separo. Você já pode dar um nozinho aqui, se você quiser fazer esse nozinho. Esse aqui eu não vou dar nó não, porque esse aqui é o primeiro que eu vou fazer. Mas vocês podem separar, ó, 1 mais 4, 5. Vou precisar de mais 2 e aqui eu já dou um nozinho só para separar. 2, 4 e 1, 7. Dou um nozinho e separo de 7 em 7 para a gente não se confundir. Aqui eu tenho 3, vou juntar com 4. 4, vou juntar com mais 3. 2, 5, 7. 2, 5, 6, 7. E aqui no final, nós vamos ter 7. 4 com 3, 7. Olha que legal, macramê também é matemática, a gente tá aprendendo matemática também. Olha só, para fazer a nossa folhinha, é muito fácil, é muito simples. Eu vou pegar o primeiro fio da direita e ele vai ser o meu fio guia. E vou enrolar todos os outros fios nesse fio guia. Então, olha só que fácil. O primeiro fio guia, o primeiro vai ser o fio guia e vou enrolar em fechonê todos os outros fios. E se você já é aluna da Lê, se você já me acompanha aqui no canal, você já sabe fazer fechonê. Claro que você sabe fazer fechonê. A gente vai fazer a parte de cima da nossa folhinha. A gente enrola delicadamente aqui. Inclusive, eu vou deixar aqui um suporte híbrido que eu fiz todo com folhas de macramê super colorido. Vou deixar linkado aqui, tá? Pra vocês verem como é fácil fazer essas folhas. Ó, fiz o fechonê da parte de cima da minha folha. Lê, eu ainda não estou vendo uma folha aqui. Olha só, uma folhinha, ela é gorduchinha assim no meio, né? Olha só. E com esse mesmo primeiro fio, eu vou fazer essa parte de baixo da nossa folhinha em fechonê. Aqui vocês já conseguem ver a folhinha, né? Então, vamos lá. Sempre que eu fechonê, a gente enrola 2 vezes. Quando for chegando perto do centro, eu vou dando uma fachadinha para criar o desenho da folha.
E olha só, macramê, a gente tem que saber matemática e tem que saber desenhar, né? Olha só. E aqui a gente desenha com o próprio fio, faz o desenho da folhinha. Aí aqui, vou chegando no fim, eu já vou aproximando a folhinha novamente, as pontinhas novamente, para dar um movimento de folha. Olha que linda! Ficou muito linda, né? E eu vou fazer esse mesmo trabalho com todos os outros fios de 7 em 7, separando e fazendo essa folhinha linda. Agora que concluímos as nossas folhinhas, eu vou utilizar um fio, esse aqui tem 1 metro, eu vou prender ele aqui e vou enrolar em festonê, segurando todas essas folhinhas, fazendo uma divisóriazinha aqui, ó, nessas folhinhas. Então, eu vou prender ele aqui, na lateral, para deixar ele bem esticado. Lembrando que fio guia em festonê a gente deixa sempre esticado. E aqui a gente vai enrolando delicadamente em festonê, prendendo as nossas folhinhas e fazendo esse arrematezinho aqui, que fica bem bonito. Então, vamos lá. E aqui lembrando que o ponto de contato da nossa folha é com o festonê na pontinha da folha. Então, todos os outros a gente deixa distante, na folhinha, deixa ele bem encostado na pontinha da folha. Concluído aqui o festonê, a gente vai só empurrar para ele caber aqui dentro. E quando a gente for prendê-lo, ele vai ficar bem esticado. Vamos fazer agora a outra etapa do nosso trabalho aqui, nesse suplá lindo, maravilhoso, palha de carnaúba. Para fazer essa próxima parte, nós vamos realizar aqui uma sequência de nós quadrados. Então, de 4 em 4, eu vou fazer por toda a extensão aqui, rente ao nosso festonê, uma sequência aqui de nós quadrados. Vamos lá. Feita a primeira fileira de nó quadrado rente aqui ao festonê,
nós vamos fazer uma outra fileira de nós quadrados. Eu vou deixar 2 fios e embaixo, logo abaixo da interseção entre um nó quadrado e outro, eu vou fazer a nossa próxima fileira. Vou fazer aqui por toda a extensão essa fileirinha de nós quadrados. Nessa etapa agora, que eu já concluí a segunda fileira de nós quadrados, a gente já vai vendo aqui, porque os nós quadrados, eles vão ter que acompanhar o contorno aqui do nosso suplá. Então, alguns fios eu já posso ir colocando aqui por dentro, passando aqui por dentro dos buraquinhos do nosso suplá. E por isso que é importante eu ter esses buraquinhos. Gente, não quer dizer que eles vão ficar aqui, tá? Mas eu já vou puxando aqui para ter ideia. Vou soltar aqui o fechonê, o fio aqui do fechonê também, que esse fio também vai ser colocado aqui por dentro. É só para eu ter ideia de como é que vai ficar, ó. Tá vendo aqui? Da mesma forma do lado de cá, eu vou já enfiando aqui e já puxando os fios por dentro dos buraquinhos. Por isso que é importante a gente ter esse suplá com esses furinhos. Vocês podem mandar fazer um MDF, fazer esses furinhos, que dá super certo. Ó, aqui eu já vou fazer na sequência de nós quadrados. Vou descartar esses 2 fios. Então, eu já tiro eles fora. E esses vão ser os próximos que vão entrar aqui nos buraquinhos pra gente fazer e já prendendo ele, tá? Então, vamos lá. Descarta 2 fios de cada lado. E aqui, continuamos fazendo os nós quadrados. Vamos lá comigo. Que a gente vai fazer? Sempre a gente vai tirar 2 fios e vai fazendo a sequência de nós quadrados. Aqui eu vou tentar afunilar ao máximo com um nó quadrado, só lembrando que se eu fizer na sequência aqui, o que vai acontecer? Ele vai afunilar muito, então depois eu vou ter que esticar bem os fios para ele encaixar aqui no meu trabalho. Então eu sempre vou tirar 2 fios fora e vou fazendo a sequência de nós quadrados, deixando o mais próximo possível daqui de baixo e afunilando os nós quadrados. Então, vamos lá comigo.
Então aqui eu acho que já tem o resultado. O que eu fiz? Eu fiz 12 carreiras de nós quadrados intercalados e fui afunilando. Aqui, o que foi que eu fiz? Eu fiz mais uma linha, então eu vi que estava faltando um espaço e fui ajustando com nó quadrado. Agora eu já acho que dá para prender e esticar. Para prender, vocês vão ter que usar muito essa parte de estar adaptando o trabalho que você fez ao suplar, tá? Então vocês têm que observar e puxando e tal. Agora eu vou passar todos esses fios aqui por dentro dos buraquinhos e dar uns nozinhos por trás para dar um efeito de cascata aqui atrás. Vocês vão ver como fica bem bonito. Então sempre que vocês tiverem uma peça que vocês possam fazer, vocês façam dessa forma, vão adaptando, vão estudando, porque não tem uma fórmula fechada para a gente conseguir fazer essa parte final arredondada. Aqui eu já passei os fios para trás, puxei bem e aqui eu saí dando nós neles, certo? De 2 em 2 fios eu dei os nozinhos e aqui esses dois de cima eu dei um nó simples aqui. Agora eu vou bem apertado, tá, gente? A gente aperta meio, puxa, estica. Aí aqui eu vou cortar. Como esse fio ele tem um pouco de sintético, eu vou queimar as pontinhas. E aí quando eu queimo, o que é que acontece? Ele blinda aqui, ele não desfia e não se desfaz. Certo? Ó. Essa parte aqui fica pra trás, tá? Do mesmo jeito eu fiz aqui, desse lado. Corto as pontas. E aqui a gente faz uma vedação para ele não se desfazer e não desfiar. Bom, vou virar ele aqui pra frente. Vejam que eu estiquei bastante aqui. A gente vai puxando e dando nó. E aqui nas nossas pontas, você tem a opção de... várias opções, na verdade. Você pode deixar assim. Você pode dar um nó de acabamento nos fios, né? Dá uma parada para ficar do tamanho que vocês querem, faz o nó de acabamento, ou vocês podem colocar umas miçangas no final. Eu vou ensinar como é que vocês fazem um nó de acabamento, porque caso vocês ainda não tenham assistido nenhuma aula aqui nesse canal, você ainda não aprendeu a fazer um nó de acabamento. Mas o nó de acabamento aqui é muito simples. A gente enrola o fio fazendo um círculozinho, e com a ponta mais curta do fio eu vou enrolando por dentro e por fora dessa argolinha aqui. Eu faço isso 3 vezes. Chegou o final, eu puxo e aqui eu tenho um nozinho de acabamento. Esse nozinho de acabamento você corta a pontinha. E como é um fio sintético, novamente eu queimo um pouquinho para ele não se desfazer, tá? E aqui esse nozinho aqui que a gente chama de casulo ou nó barril. Eu também tenho algumas miçangas aqui. Lembrando que essas miçangas tem que ter a espessura que passe o fio, tá? Senão você vai ter muito trabalho. Então eu tenho miçangas aqui variadas. E eu vou colocar em alguns também, fazendo uma brincadeirinha com as miçanguinhas e os nós barris. E vocês vão ver como vai ficar o resultado. Meninas, e aí, gostaram do trabalho de hoje? Vocês viram como é maravilhoso esse porta alguma coisa, correspondência, treco, qualquer coisa, né? Boleto, feito no suplá, de palha de carnaúba, mais nordestino do que esse, só eu, entendeu? Pois é, meninas, vocês podem fazer e olha só,
quando vocês põem a miçanguinha embaixo, fica muito mais lindo, muito mais maravilhoso. Mas se não, vocês põem só o nozinho, ó, na barrinha, que fica bem lindinho, fica bem maravilhoso também. Então, é isso, meninos, o que tínhamos por hoje. Mas deixa eu dar só um recadinho. Se você não me segue ainda nas minhas outras redes sociais, estão aqui, me segue lá. Tenho certeza que você vai gostar, porque lá todo dia tem a lei. E olha só, segundas e quartas a gente tem vídeo aqui no canal, desde o beabá do macramê até as quartas-feiras, onde a gente ensina um tutorial completo para você fazer, você vender e ganhar um dinheiro, tá bom? Compartilhe esse canal com quem você ama. Um beijo, um cheiro e até mais.